Pega a tua Bíblia aí, meu querido. A gente vai fazer uma... Abre a tua Bíblia aí, Lucas, capítulo 5, versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Lucas 5:37. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Fala para o teu irmão: o velho é excelente. Fala: o velho é excelente. Fala: o novo é bom, mas o velho é excelente. Você pode sentar, querido. A gente vai ficar aqui, tá bom? Senta aí no lugar, isso. Senta essa caixa mesmo. Fala um pouquinho, tá? Tchau. Queridos, eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou vítima de abuso sexual. Sofri mais de 20 abusos em toda a minha vida. E hoje nós trabalhamos restaurando crianças no mundo junto com a Missão Cristã Mundial. Nós trabalhamos com Casas Meninas dos Olhos de Deus. Temos uma missionária no Camboja, cuidando de 22 garotas, e ajudamos a abrir algumas casas no Brasil. Sou mineiro, naturalizado goiano e apaixonado pelo Maranhão. Alguns têm algumas nações como alvo, e o meu alvo é a nação brasileira, amém? Vou tentar ser rápido e objetivo. Estou um pouco preocupado com o apóstolo Silas, porque o carro dele quebra e ele não consegue chegar aqui. Você pode levantar sua mão direita comigo? A Deus, resolve essa causa para nós, para que o nosso irmão possa chegar aqui em paz, em nome de Jesus, amém? Essa ideia de vinho novo, ela está muito ligada a revelações novas, que só poderão recebê-las os que estiverem com seus olhos novos. Essa é a ideia que se tem quando nós lemos o texto de Lucas, e quando nós lemos o outro evangelho também que fala sobre odres novos, né? Odres que sejam capazes de resistir o processo de fermentação durante a produção do vinho. Eu estive muito atento a essas coisas e eu não quero perder o foco. O processo artesanal de como o vinho era feito em Israel nos tempos de Jesus era um processo bastante maçante, e ele era caracterizado por duas ações. A primeira, resistência. Três ações. A primeira, resistência. A segunda, persistência na resistência. E a terceira, resiliência. Então, geralmente, quem trabalhava na vinicultura e tinha que fazer o seu vinho, ele passava horas e horas esmagando o vinho. E isso demandava, na vida daquelas pessoas que trabalhavam com vinho, ter muita resistência para ficar pisando o vinho, pisando. E depois eles precisavam de ter muita persistência para poder separar os caroços, né, e as cascas dos vinhos, para que o vinho não viesse a ser contaminado, tivesse um mau sabor. E depois eles tinham que ter uma capacidade de resiliência, ou seja, a capacidade de voltar a ser o que eles eram no início da jornada, para que no outro dia eles pudessem continuar o processo na vinicultura. Para se produzir o vinho nos tempos de Jesus, era necessário muita determinação, e esse processo era enfadonho e de profundo desgaste físico, e demandava bastante tempo. Quando eu olho para essa questão do odre e do vinho novo,
há um contexto que diz que os odres novos eram os fariseus, e que os odres velhos eram os fariseus, e que os odres novos era a igreja cristã que estava nascendo. Mas o que a gente entende é que o vinho era o mesmo, era vinho novo. Tanto o vinho que foi derramado sobre os fariseus era um vinho novo, quanto o vinho que estava sendo derramado agora na formação da igreja era um vinho novo, era um vinho diferenciado, era um vinho sobrenatural. Quando eu olho para o odre, eu percebo que o odre, ele deveria ter resistência para suportar o processo de fermentação do vinho. Então esse odre, ele precisava dessa resistência para suportar o processo de fermentação. O couro deveria ter a capacidade elástica para persistir na resistência durante essa fermentação, para que esse couro não viesse a se romper. Só que a gente tem uma ideia errada de que os odres, depois de serem velhos, eles eram jogados fora. Não era assim que acontecia. Nem sempre era assim. Jesus, quando ele vem com essa parábola, ele vem dizer de algo realmente poderoso que estava para acontecer. Mas nem sempre o odre é jogado fora. E eu quero falar com você, que é um odre velho, está achando que vai ser jogado fora. Você não vai ser jogado fora. Jesus vai te usar para fazer coisas poderosas nessa terra. Nós vamos chegar lá e nós vamos entender aonde eu quero chegar. Mas quando a gente fala de resistência, de persistência, de resiliência, a gente precisa entender esses conceitos. Primeiro, o que seria resistência? Um dos grandes desafios da igreja realmente é resistir a esse mundo mal, e é persistir nesse mundo mal, e é ser resiliente contra tudo aquilo que vem contra ela, né? Então, quando a gente olha para esses conceitos de resistência e de resiliência, a gente fica pensando: Deus, aonde o Senhor quer chegar? O que é resistência? É o ato ou efeito de se opor a algo ou alguém. Se você se opõe a algo ou alguém, você está resistindo. Então o bispo Novaes, é isso? Ele vem na minha direção, caminhando na minha direção, e esse é o ato de resistir. Continua caminhando, bispo. Continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando. A minha Bíblia diz que Deus, aos humildes, Ele abraça, mas aos soberbos Ele resiste, Ele se afasta. Então a resistência é o ato de se opor a alguma coisa, a alguém que vem ao seu favor, contra você. É a capacidade de suportar a fadiga, a fome, o esforço. Quem tem essas capacidades tem resistência. E persistência. O que é a persistência? O verbo transitivo indireto, ele também, indireto e intransitivo, significa demonstrar constância. Quem persiste é constante. Quem persiste, insiste. E quem persiste tem perseverança. Então, uma das características fundamentais do odre era suportar as pressões, persistir suportando as pressões, sem se arrebentar e ser resiliente. Hebreus 10:36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ninguém vai alcançar a promessa sem perseverar, sem resistir e sem ser resiliente contra tudo aquilo que vem contra a igreja poderosa do Senhor. Quando a gente olha no grego, a palavra perseverança, hupomone, e no Novo Testamento ela é caracterizada da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé, ao amor, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Quando o Espírito Santo for derramado dentro de você, o que vai acontecendo dentro de você é uma fermentação. Quando o Espírito Santo for derramado dentro da sua vida, vai acontecer uma elasticidade. Você vai ter que ser capaz agora de suportar os conceitos eternos que vão vir contra os conceitos naturais que você tem contra a sua vida. Ou seja, se você roubava, agora você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você adulterava, hoje você não adultera. Se você era um assassino, hoje você não é mais. Porque o Espírito Santo tem a capacidade de, quando habitar dentro de você, transformar a sua vida por total. E aí sim você passa a ser uma nova criatura e vai poder experimentar de um vinho novo, sobrenatural. Mas o que é resiliência? Eu estou falando sobre resiliência aqui.
é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. A minha esposa engravidou de um neném, e ela teve que resistir os 9 meses, ela teve que persistir nas coisas que ela viveu nos 9 meses. Mas ontem, quando a apóstola Vanessa olhou para ela, falou: nem parece que você ganhou neném o mês passado, você está tão magrinha. E eu disse: ela foi resiliente, o corpo dela voltou ao normal. Bom, eu tenho certeza que muitas irmãs aqui vão experimentar dessa resiliência, amém, queridas? E muitos irmãos também, né, apóstolo Alex, né? Vão voltar a ser resilientes. Quando nós pensamos em persistência, resistência e resiliência, a gente tem que pensar em Daniel. Daniel, quando orava 21 dias, ele foi firme no seu propósito de orar e jejuar e de buscar a Deus. Ele enfrentou resistência, mas ele só conseguiu vencer o príncipe que vinha contra ele, porque ele foi persistente. Mas quando o anjo toca nele, o anjo diz: Daniel, homem muito amado, você é forte e corajoso. O homem toca ele e fortalece ele. Então há um processo de resiliência na vida de Daniel. Ele volta a ser aquele homem cheio de gás, cheio de vontade, cheio de autoridade, aquele conquistador. Quem não sonhava agora volta a sonhar, quem não acreditava volta a acreditar, quem pensa que nunca vai acontecer, agora vai acontecer. Por quê? Porque está experimentando o melhor de Deus, o toque do Espírito, a resiliência que só Ele pode dar. Olha para o teu irmão e fala: você foi preparado para ser resiliente. Mas eu queria deixar alguns ensinamentos aqui sobre resistência e persistência. Quando eu olho para o odre, cara, eu fico pensando: poxa, era muito odre que era jogado fora. Será que Jesus joga você fora hoje? Será que Jesus pega e fala: não, vou jogar esse cara fora? Ah, não, o conceito é espiritual. Não, se a gente for falar, e por indução, e hermeneuticamente, se a gente for pegar o texto, se a gente for estudar, a concepção que a gente vai ter é que Jesus joga o odre fora. Então, se Jesus joga o odre fora, Ele vai jogar você fora a hora que Ele for derramar um vinho novo. E eu quero me ater a essas concepções. Quem aqui não errou uma vez, 2, 3, 10? Ontem eu vi o pastor dizendo aqui: alguém que cometeu 10 pecados hoje? Alguém levantou a mão. Alguém cometeu 100? Alguém levantou a mão. Alguém cometeu 1000? E deviam ter aqui umas 2.000 pessoas. Acredito eu ontem. E o pastor falou: a gente pecou pra caramba hoje, hein? Haja pecado. Será que Jesus vai jogar você fora na hora que você talvez está já prestes a receber o vinho novo? Cara, eu já errei muito na minha vida. Eu acho que eu continuo errando. Acho não, eu acabei de ter certeza. Eu continuo errando. Mas Ele me ama. Ele não vai me jogar fora. Ele me ama, Ele me quer, Ele me deseja. Ele te deseja. Ele te trouxe aqui nessa manhã. Ele te trouxe aqui para dizer que você é importante para Ele, que é importante que você esteja na presença dEle. Quero deixar aqui alguns ensinamentos. Primeiro, as resistências têm um propósito de forjar você, mas é a persistência que vai dizer quem você é. Sabe, no curso de engenharia, você aprende conceitos de engenharia. Eu sou militar da Força Aérea, militar de carreira. Lá na minha escola, onde eu me formei, lá em Guaratinguetá, lá eu aprendi as coisas da vida militar. Você que é enfermeiro e faz um curso técnico de enfermagem, ali você vai aprender os conceitos na área da enfermaria. Você que é profissional de direito, você ali vai estudar durante muitos anos sobre leis, mas é só lá no meio do campo, só lá na hora do trabalho, só na hora que você estiver julgando, na hora que você tiver que exercer a sua profissão, é que você de fato vai se transformar quem você é. Mas até chegar lá você vai encontrar resistência. Você vai encontrar resistência no seu caminho para alcançar um objetivo, mas é a sua persistência que vai definir quem você é.
Você tem encontrado resistência para alcançar aquilo que você quer em Deus. Mas quando você levanta a mão para o céu e diz: eu quero Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, então Jesus passa a habitar em você, e você passa a persistir, você passa a perseverar. E a minha Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o final herdarão a coroa da vida, reinarão com Ele em glória, em vitória. E a persistência vai gerar isso em você. Só a persistência. Talvez você está no meio do maior deserto da sua vida, passando tribulações sem fim. E eu quero dizer uma coisa para você: persista. Persista. O povo de Deus foi forjado no deserto, persistindo. Eu estou aqui hoje e tenho um mandato de uma ministra do STF que mandou fechar a minha igreja. Alguém me liga e disse: e aí, pastor, o que a gente vai fazer? Eu disse: ela pode até fechar a porta do templo, mas na minha Bíblia está escrito: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então eu vou persistir. E a minha certeza é de que Ele virá resolver o meu problema. Muitas pessoas não entendem isso. O vinho novo vai ser derramado na sua vida, meu querido, e você vai passar situações que você nunca viu. Alguns anos atrás eu queria ressuscitar um morto. Rapaz, eu fiquei doido. E eu falei: agora eu vou ressuscitar um morto. Cego já enxergou, paralítico já andou, cancerígeno já foi curado. Falei: Deus, só me falta o morto agora. E aí eu comecei, cara, a correr atrás de velório. Onde tinha um velório, estava lá eu, cara. E eu começava assim: Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Tu que é Deus de vivos e de mortos. E aí o pessoal já olhava para mim e falava assim: esse cara vai aprontar aqui, quer ver? Aí um discípulo meu falou assim: pastor Sandro, se o morto levantar, o que você vai fazer? Eu falei: vou sair correndo, cara, porque eu nunca vi um morto levantar. Você acha que eu vou ficar aqui? Vou vazar na braquiara. E eu lembro que um dos maiores traficantes lá do meu bairro, talvez o maior da época, o pai dele morreu. E bateram na porta da minha casa e disseram para mim: pastor, o traficante morreu, ninguém quer fazer o velório. Eu falei: eu faço o velório, a missa de sétimo dia, o que quiser fazer eu faço, deixa comigo, cara, eu faço tudo. E fui lá fazer o culto, né? E aí eu chamei um discípulo comigo, o Emerson, e ele falou: vamos lá. Eu falei: vamos lá comigo, Emerson. E ele disse assim: o que você vai fazer lá? Eu falei: rapaz, vou ressuscitar aquele traficante, bicho. Porque se ele levantar daquele caixão, cara, você já imaginou? Todos os traficantes do bairro estão lá, cara. Se ele levantar do caixão, bicho, aquele povo todo ou se converte ou sai correndo comigo. Então eu acredito que eles vão se converter. Cara, aí nós chegamos lá e preparamos o culto, e o cara lá no caixão, e eu orando a Deus. Aí tem uma canção, eu preguei uma palavra de fé. Aí tem uma canção que é porque Ele vive. Não tem uma canção assim? E aí, cara, eu falei: Emerson, toca uma canção aí pra gente aí, cara. E o caixão do traficante estava na sala, e eu estava lá orando, a viúva chorando, eu orando. E de repente eu escutei que o violão foi ficando mais longe. Porque Ele vive, posso crer. E o violão foi ficando longe. Quando eu olhei para trás, o Hermes estava no portão, com medo do traficante levantar. Aí eu não tive fé, cara, minha fé foi embora. Só que eu persisti. Segundo, as resistências vão revelar quem de fato está do seu lado, mas a persistência vai definir quem de fato é um com você. Sabe, eu tenho entendido isso ao longo dessa caminhada. Existem muitas pessoas que andam com a gente. Muitas pessoas andavam com Jesus. Eram muitos. Tinha os 3, tinha os 12, tinha os 70, tinha os 5.000 da multidão. E existiam alguns grupos que andavam com Jesus: os herodianos, os saduceus, os escribas, os fariseus, os romanos, os zelotes. E essas pessoas andavam com Jesus lado a lado. Jesus pregava,
E eles estavam, e lá na minha Bíblia, em João diz que no momento que Jesus tem que dar um sermão muito duro, muito forte, muitos dos seus discípulos foram embora. Eu disse para o apóstolo Alex: apóstolo, eu não quero ser discípulo, porque discípulo vai embora. Eu quero ser filho, porque filho fica em casa com o pai. É assim que funciona. O discípulo vaza na braqueira, mas o filho não, o filho fica. Está escrito lá em João. E quando Jesus prega um sermão muito forte, muito forte, muito forte, ele pergunta para Pedro: vocês não vão com eles? E Pedro diz: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você pode estar hoje aqui nessa igreja enfrentando resistências com o apóstolo Alex, com a apóstola Vanessa. Você pode estar hoje aqui nessa igreja enfrentando resistências com a sua família, com os seus irmãos. Você pode estar aqui nessa igreja hoje como membro, como um discípulo, mas a persistência vai dizer que você anda lado a lado com ele, que você é um com ele, e na persistência vão ser gerados filhos, e os filhos são herdeiros. Os discípulos não. Os filhos recebem tudo, mas os discípulos não. Conheço um pastor, muito amigo meu do sul. E uma vez ele foi pregar na minha igreja. Ele disse: um caixão. Só 6 pessoas podem carregar um caixão. E lá na minha terra, eu sou mineiro de uma cidade pequenininha. Os cultos lá ainda são feitos por pessoas que vão nas casas e seguram os caixões. E às vezes caminham 5, 7, 10 quilômetros até o cemitério. Mas geralmente quem segura o caixão não são as pessoas mais fortes, são os amigos leais. Você tem que ter, irmão, durante a sua vida, amigos leais que queiram brigar para carregar o seu caixão no dia do seu enterro. A resistência vai dizer que alguns andaram com você, mas a persistência vão dizer que quando você partir, eles vão dizer: eu queria ter partido junto com ele. Eu sei quem ele é. Eu entendo o coração dele. Eu quero andar lado a lado com ele. Em meio a resistências nós conhecemos quem é e quem não é. Mas é na persistência que se define um filho legítimo. Cara, alguns anos atrás eu passei uma das maiores crises lá no meu ministério. Eu cuidei, acho que todo pastor passa por isso. Eu cuidei de gente de 12 anos de idade até os 27 anos. Eu casei, eu paguei seminário teológico, eu tirei dinheiro do meu bolso, tudo que eu podia fazer eu fiz. E um dia os caras foram embora e disseram: você não serve mais para mim. Talvez você tenha passado por algo nesse sentido. Você cuidou do povo da tua célula, você amou, você protegeu, e um dia ele disse: não, você não serve mais para mim. Mas tudo isso também é processo do Espírito Santo na sua vida. O vinho novo vai gerar isso dentro de você. Você não pode desistir, você tem que persistir. Você não pode desistir, você tem que persistir, porque a persistência vai dizer quem são seus filhos de fato. Hoje Deus me deu filhos de fato. Terceiro, as resistências têm um propósito de alinhar você, mas a persistência é que vai manter você conectado. Quando Israel vai para o deserto, Israel estava totalmente contaminado. Ele não sabia o que era adoração, ele não sabia o que era mais buscar a Deus. Ele adorava Quinum, Rapi, Osíris, Et, Ra, e adorava a divindade de Faraó. Faraó era Deus. E quando ele sai do Egito e caminha no deserto, ele enfrenta resistência. E toda resistência que Israel enfrenta no deserto tinha um fim: alinhá-lo segundo a vontade de Deus. Ele passou muitos anos contaminados, tanto que uma geração não entra na terra prometida porque estava desalinhada. Mas o alinhamento veio na palavra. Mas havia um homem chamado Moisés que estava conectado com Deus. E existia um discípulo que chamava Josué, que estava conectado com Moisés. Quando Moisés é levado, Josué fica. A Bíblia diz que Moisés conquistou algumas coisas, mas Josué conquistou tudo. Se você na resistência persistir, você vai conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Uma das características do odre era essa: quando o vinho era derramado
e promovia a elasticidade, que quando se tampava o odre, não se via mais o vinho, mas se tinha convicção de que o vinho estava dentro do odre. As pessoas podem olhar para você e podem não ver o Espírito Santo, mas eu tenho convicção que o Espírito Santo habita dentro de você. Mas a gente precisa ter esses entendimentos claros na nossa mente. As existências têm um propósito de revelar o quanto você é forte, mas a persistência vai revelar que foi Deus que venceu por você. Sabe, gente, eu olho para a minha vida e eu penso o que era para eu ser. Eu olho para a minha vida e eu não vejo, talvez você olhe para a sua também não veja muita coisa. E durante todo o processo que eu passei, eu perdi o Lucas. Eu perdi o Lucas, mas eu perdi mesmo. Porque a gente tem uma mania de cuidar da igreja e não cuidar da casa. E a Bíblia fala que aquele que não cuida da sua casa está negando a fé. Timóteo diz: cuida de ti e da sã doutrina, pois fazendo assim salvará tanto a ti quanto todos aqueles que te ouvem. Nós não precisamos de pregadores, nós precisamos de modelos. E essa geração, hoje no Brasil, é uma geração que não tem tido modelos. Nós somos massa de manobra dos grandes, certo? Não, errado. Nós somos a noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Um dia eu cheguei lá em casa e o Lucas me viu sofrer tanto, porque a igreja nos faz sofrer, certo? Errado. A igreja é santa, pura, imaculada. A maldade que habita dentro de nós é que faz com que a gente machuque, fira as pessoas. E um dia eu cheguei lá em casa e o Lucas falou: pai, tudo que eu não quero é ser um pastor na minha vida. Eu quero ser qualquer coisa menos um pastor. E eu vi uma geração lá na minha igreja que olhava para mim e dizia: eu quero ser qualquer coisa menos um pastor. Rapaz, esse pastor Sandro, a vida dele é chorar. O cara chorão. Nunca vi um cara ser tão apedrejado, tão pisado, tão humilhado, tão surrado. E ele é tão humilde que ele vai lá e ainda pede perdão. Não tem lógica um negócio desse. Por que ele não entrega para Satanás? E quando o Lucas falou isso, foi a maior decepção da minha vida. Porque eu disse: olha só o que a igreja está formando no coração do meu filho, que só tinha 10 anos de idade. Hoje ele está com 16. Ele está com 16, apóstolo. Está com 16. E aí o Lucas estava numa conferência. E o Lucas tinha um amigo que chamava Nelson. Cara, o Nelson era o cara. O Nelson era um mendigo, ex-sepaigo, casa de prisão provisória. Ele puxou 13 anos de prisão. E o Lucas era amigo desse cara, como esse cara era meu amigo. Pô, já saí da igreja nu, sem camisa, peladão, porque o Nelson estava sem vestir. Eu: não, Nelson, a camisa aqui, cara. A igreja dizia: esse pastor é doido. Eu falei: o seu Salvador morreu peladão numa cruz, porque amava você. A nossa religião muitas vezes não nos deixa salvar o perdido. Não deixa. Nós cuidamos do Nelson com muito amor e carinho, mas teve um dia que o Nelson decidiu morrer. E eu falei: não, Nelson, eu vou te ajudar, cara. E aí eu levei ele para uma casa terapêutica e nós cuidamos do Nelson. E aí uns 6 meses depois o Nelson voltou. Pensa num cara bonito. Eu falei: vou casar o Nelson com aquela irmã. Pastor tem esses negócios, entendeu? Tinha uma irmã solteirona na igreja. Falei: dá certinho, cara, ó. Vou casar os dois. Aí o Nelson falou: pastor, eu preciso trabalhar. Os empresários da igreja quiseram dar emprego para o Nelson, sim ou não?
mendigo, preso. Coitado do apóstolo Paulo nos nossos dias, né? Se ele entra por aquela porta: ei, gente, fui assassino de crente, estou precisando de um emprego. Aqui não. Aí Nelson me chama e fala: pastor, eu poderia vigiar os carros na porta da igreja? Porque se eu vigiar os carros é R$30 por culto, são 4 cultos, dá 120 por semana. Pelo menos eu tenho dinheiro da Marmitex. Reuni o conselho deixou? Não, nós temos que ver o fruto, porque você conhece a árvore é pelo fruto. Pai, quando eu dou esmola não, quando eu dou oferta para esses caras que ficam pedindo na rua, às vezes eu dou 50, às vezes eu dou 100, às vezes eu dou 30. Alguém, cara, fala: você é doido. Eu falei: doido não, eu estou dando, dei porque eu quero, dei porque eu quis. Eu estou fazendo aquilo que Deus falou para eu fazer. Um dia a gente recebe um telefone: o Nelson morreu. Ele morreu na porta da minha casa, atropelado. E meu filho chorava, cara. E ele chorava porque ele falava: pai, eu não fiz nada pelo Nelson. E ele gostava tanto de mim. Aí no meio de uma conferência, meu filho saiu lá de trás, me abraçou e falou: pai, eu estou contigo, agora eu quero ser um pastor. As resistências têm um propósito de revelar o quanto você é forte, mas a persistência vai lhe revelar que foi Deus quem venceu por você, querido. Talvez é tanta tribulação, é tanta luta, é tanta gente falando, é tanta gente criticando, é tanta gente dizendo que não vai, e isso e aquilo, e você passa. Mas quando você chegar lá na frente, você vai dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Não desista do seu marido. Tem vinho novo aí dentro de você fermentando, e logo ele vai beber desse vinho, e ele vai ficar embriagado, e ele vai se converter. Não desista dos seus discípulos, porque logo eles vão beber desse vinho, vão se tornar filhos e vão ser leais a você. Não desista da sua igreja, porque logo ela vai beber desse vinho, e eles vão ficar embriagados e vão ser uma potência nessa nação. Não desista dos sonhos que Deus tem para você, porque Ele vai te levantar nessa nação para fazer coisas grandiosas que só você pode fazer por Ele. Quinto e último, a resistência diz que você está preparado para receber o novo. O novo de Deus que vem sobre você. Mas a persistência vai fazer com que esse vinho fique cada dia melhor. Cara, eu acho que hoje, depois de apanhar tanto, sabe, pastor, e perdoar, acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu fico olhando para esses gigantes aqui, porque eu sou muito pequeno. Eu fico pensando o quanto esses homens sofreram, velho. O Lucas, que fica 40 dias fora de casa, porque precisa sustentar a casa, e ele não é um cara que sai cobrando. Eu conheço o Lucas há muitos anos. Eu fico pensando no Josiano, lutando dia após dia para implantar ali o reino de Deus, enfrentando as resistências. A resistência diz que você está preparado para receber o novo de Deus. Talvez você é um odre perfeito, preparado para receber, mas só a persistência, só ela é que vai dizer que o vinho que Ele derramou na sua vida ficou melhor. Você é um agente de milagres aqui em Imperatriz, na sua terra, na sua cidade, no seu bairro, na sua nação. Deus vai te usar para coisas grandes. Eu quero terminar dizendo o seguinte: na época de Jesus, muitos odres não eram jogados fora, apóstolo, porque existiam famílias muito pobres, e elas precisavam
reutilizar os odres. E eles encontraram um caminho. Quando o vinho já estava bom e o odre já estava bem elástico e rígido, eles pegavam aquele odre e eles mergulhavam o odre em água. E deixava o odre em água, mergulhado durante muito e muito tempo. Muito e muito tempo. Quando o odre começava a ficar elástico de novo, porque o odre é resiliente, o couro é resiliente, ele tem a tendência de voltar ao normal. Eles vinham com óleo de oliva e untavam o odre com óleo de oliva. E aí o odre ia voltando ao normal. E aí eles pegavam e faziam um exame para ver se não havia naquele odre perfurações que impedissem ele de receber de novo o vinho novo. E depois eles derramavam novamente o vinho novo. E aquele odre começava a se esticar novamente, se esticar, se esticar, se esticar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Com todo amor do meu coração, talvez você veja para esse congresso dizendo: Deus, que vai ser de mim? Ele está te mergulhando na água do seu espírito e fazendo o seu corpo voltar a ser o que era. E agora de manhã Ele vai te ungir com óleo para você receber dele de novo. Água na Bíblia é palavra, e as palavras estão sendo ministradas desde ontem à noite. Até domingo à noite você vai ser um odre perfeitinho para receber o poder do Espírito de Deus.